Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente ao capítulo 5, Reações de formação da ligação carbono-carbono, alquilação de enolatos, da disciplina de GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Existe uma classe de substâncias chamada de compostos organolítio. Esses compostos organolítio eles têm uma cadeia carbônica e um desses carbonos está unido com um átomo de lítio. Na verdade, aqui é uma ligação iônica. Embora muitos livros representem isso daqui como um traço, o mais correto é mostrar que o par de elétrons está mais próximo do átomo de carbono do que do átomo de lítio. Então isso faz o carbono adquirir uma carga negativa e o lítio uma carga positiva. Esses reagentes, contendo uma cadeia carbônica e um átomo de lítio, normalmente eles são comercializados dissolvido em hidrocarbonetos, por exemplo, benzeno, pentano, hexano. Isso forma uma solução. Só que essa solução em laboratório tem que ser trabalhada com muito cuidado. Quando esse composto entra em contato com o ar, o que acontece é isso que você está vendo nesse vídeo. Isso esguincha aí o fogo, tá vendo? Isso acontece porque os compostos organolítio são bases muito fortes. E essas bases, contendo par de elétrons no átomo de carbono, remove rapidamente o hidrogênio da água que está no ambiente. E essa reação é tão exotérmica, mas tão exotérmica que ela é suficientemente exotérmica para ativar a energia de ativação da combustão do solvente. Aí acontece o que você está vendo. Então, manipular isso no laboratório tem que ser com muito cuidado. E por que nós estamos falando dessa classe de compostos, os organolítios? Ele é utilizado para preparar no laboratório o que a gente chama de LDA, um reagente que vai ser muito útil para o que a gente vai conversar a partir de agora nesse último vídeo da aula 5, do capítulo 5. Quando você mistura então o N-butil-lítio com esse composto aqui, uma amina, a diisopropilamina, o que acontece é que o N-butil-lítio remove o hidrogênio que está conectado ao nitrogênio, fazendo aparecer essa base conjugada. Agora o átomo de lítio, que tem carga positiva, acaba se coordenando aqui, o átomo de nitrogênio. Esse hidrogênio que é removido do nitrogênio se acopla aqui nesse carbono, formando a molécula neutra de butano e, ao mesmo tempo, se produz isso daqui, a diisopropilamina de lítio, que a gente vai chamar agora de LDA, para facilitar a nossa conversa daqui para frente. Esse é o reagente que nós vamos utilizar. Para que ele serve? Primeiro vamos conversar sobre a fisicoquímica da formação de enolatos. Até agora a gente conversou muito sobre formação de enolatos, mas em moléculas que só tinham um carbono alfa ou que o carbono alfa era igual de um lado do outro. Mas olha essa estrutura que você está vendo aqui, essa carbonila de cetona num sistema cíclico. De um lado eu tenho um carbono alfa, do outro também. Tenho hidrogênios alfa aqui, eu também tenho hidrogênio alfa aqui. Só que esses dois lados não são equivalentes. Isso significa que se uma base remover o hidrogênio daqui ou remover os hidrogênios daqui, não vai gerar o mesmo ânion enolato. Olha isso. Se a base remover o hidrogênio que está no carbono da esquerda, o par de elétrons pode se deslocalizar por ressonância e formar esse enolato aqui, que vocês já viram que está o tempo todo isso aqui, formando uma dupla carbono-oxigênio e o par de elétrons vem para cá. E ele volta. Isso se estabiliza por ressonância. Esse enolato se estabiliza por ressonância. Agora, se a base remover o hidrogênio ao contrário do carbono que está à direita, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, a base pode remover um deles, formar esse enolato. Pessoal, esse enolato não é o mesmo desse daqui, são estruturas diferentes. Aqui a ressonância está acontecendo com o carbono da direita. Aqui a ressonância está acontecendo com o carbono da esquerda. Esses dois enolatos têm nomes distintos. O de cima a gente chama de enolato termodinâmico, o de baixo a gente chama de enolato cinético. Por que o de cima é chamado de termodinâmico e o de baixo de cinético? Aqui em cima, pessoal, nós estamos vendo que esse enolato tem uma dupla ligação que está conectado a 1, 2, 3 carbonos. Nós já vimos na Orgânica 2 que duplas ligações mais substituídas, com mais átomos de carbono, são mais estáveis. Isso quer dizer que quando eu comparo esse enolato de cima com o enolato de baixo, olha o enolato de baixo agora. Essa dupla ligação
está vizinha só 2 átomos de carbono. Isso significa que essa dupla ligação é menos estável do que essa dupla ligação. Quanto mais substituintes, quanto mais cadeias carbônicas em volta de uma dupla, mais estável essa dupla se torna. Isso quer dizer que esse contribuinte de ressonância é mais estável do que esse contribuinte de ressonância. Por isso que a gente chama esse de enolato termodinâmico. Esse aqui é o enolato termodinamicamente mais estável. Agora, esse daqui é o enolato chamado de cinético porque ele é o enolato mais fácil de ser formado por questão do impedimento estérico. Essa região não tem impedimento estérico, então é mais fácil remover esse hidrogênio daqui. Então, esse é o enolato que cineticamente é mais fácil de ser formado. Já esse daqui tem um certo impedimento estérico nessa área. Então, não é toda a base que consegue chegar aqui e remover para formar o enolato termodinamicamente mais estável. Então, quando é que eu vou conseguir formar o enolato termodinamicamente mais estável no laboratório e quando é que eu não vou ter opção, vou ter que formar o enolato cinético? Aí vai depender da base que você utilizar. É por isso que eu acabei de te mostrar como no laboratório se fabrica aquela base chamada de LDA, a diisopropilamina de lítio. Olha a diferença quando você usa soda cáustica e quando você usa LDA para formar enolato no laboratório. Se você tiver essa molécula aqui, essa cetona, com 2 carbonos alfa diferentes, distintos, e usar soda cáustica, a soda cáustica é uma base pequenininha, ela não tem um impedimento estérico muito grande. Isso significa que essa base consegue acessar o hidrogênio nessa região mais congestionada e formar o enolato termodinamicamente mais estável. Produz-se esse enolato e uma molécula de água. Agora, olha a diferença quando você usa o LDA. O LDA, essa reação tem que ser feita num solvente, THF, e a menos 78 graus. Isso é possível de ser feito utilizando gelo seco. Gelo seco e éter, gelo seco e THF, tanto faz. Quando você mistura essa base muito forte com esse composto, olha esses grupos isopropil, pessoal. Isso aqui é um impedimento estérico muito grande para que essa base consiga chegar aqui e remover o hidrogênio dessa região mais congestionada. Isso significa que essa base não tem opção. Ela vai remover o hidrogênio que estiver estericamente mais acessível, aquele que estiver no carbono com menos impedimento estérico. Resultado, eu não tenho como formar o enolato termodinâmico. Eu só vou conseguir formar o enolato cinético, aquele enolato onde o hidrogênio foi removido do carbono que tiver o menor impedimento estérico possível. Então, se eu quiser formar um enolato termodinâmico, eu tenho que usar uma base pequena e desimpedida. Se eu quiser formar o enolato cinético, eu tenho que usar uma base grande e impedida, como é o caso do LDA. E qual que é o resultado quando eu uso um tipo de base ou quando eu uso outro tipo de base? Isso dá origem ao que a gente chama de condensação aldólica dirigida. Você pode dirigir em que carbono alfa carbonílico você quer que a reação química ocorra. Olha esse composto carbonílico, essa cetona. De um lado o grupo CH3, de outro lado esse grupo, essa cadeia carbônica maior. Aqui 3 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios. Essa é uma região congestionada. Para remover os hidrogênios daqui, eu tenho o impedimento estérico desse grupo isopropil e desse grupo aqui contendo a carbonila. Já aqui eu tenho 3 hidrogênios, eles estão espacialmente livres. Isso quer dizer que o LDA, uma base grande e impedida, vai conseguir remover o hidrogênio dessa ponta, da região que tiver menos impedimento estérico, dando origem a esse enolato, o enolato cinético, não o enolato termodinâmico. Agora aqui fica acontecendo ressonância. Essa carga negativa se estabiliza com essa dupla, mandando a carga negativa para esse carbono. Como? A dupla vem, forma, o par de elétrons vem, forma a dupla carbono-oxigênio, essa dupla se rompe e o par de elétrons vem para esse carbono da ponta. E daqui, o par de elétrons desse carbono pode atacar agora centros positivos. Por exemplo, uma carbonila de aldeído ou cetona. Se eu misturar isso agora com esse reagente aqui, aqui tem um carbono positivo. Esse carbono positivo pode atrair a carga negativa nesse carbono que é formada aqui por ressonância. Então eu já posso representar direto. Esse par de elétrons desce para formar a dupla carbono-oxigênio. A dupla ligação se rompe, vem para esse carbono da ponta e daqui ela já vem
formar uma ligação carbono-carbono, dando origem a esse aldol. Esse aldol eventualmente vai até o final, formar uma dupla carbono-carbono, mas olha o que aconteceu, pessoal. Esse é o aldol majoritário. Se você usar soda cáustica, aí as coisas já vão mudar. A soda cáustica vai conseguir remover o hidrogênio daqui para dar origem ao enolato termodinâmico. Formando enolato termodinâmico, quando eu misturo com esse aldeído, agora a carga negativa aqui vai se acoplar à carbonila de aldeído, dando origem a esse aldol, que tem uma estrutura muito diferente do aldol que é formado quando o enolato cinético é formado. Ó, essa seria a nova ligação, e essa é a nova ligação que é formada quando eu uso soda cáustica. O aldol majoritário é aquele resultante da formação do enolato termodinâmico, que é esse aqui, não o enolato cinético, que é esse. Você pode dirigir para qual carbono vizinho à carbonila você quer que a reação ocorra. Então, repetindo, se você quer que a reação ocorra no carbono menos impedido, você tem que usar LDA. Se você quer que a reação ocorra no carbono mais impedido, você tem que usar soda cáustica, uma base menor e menos impedida estericamente. Olha exemplos de síntese aqui laboratoriais. Essa cetona em contato com LDA, o LDA não vai conseguir remover os hidrogênios nessa região. É muito impedido estericamente. O LDA não tem outra opção a não ser remover os hidrogênios que estão aqui, nessa ponta, formando um enol, um ânion-enolato nessa posição, um enolato cinético. Uma vez em contato com o composto carbonílico, esse enolato vai atacar esse carbono carbonílico, dando origem a uma dupla ligação carbono-carbono, resultando nesse composto, o composto carbonílico alfa-beta-insaturado. Isso daqui, por exemplo, é um antitumoral tirado da literatura. Alguns testes antitumorais têm sido feitos com essa substância. Aliás, é muito comum antitumorais contendo esse grupamento funcional aqui. Ó. Mais para frente a gente conversa um pouquinho sobre isso nessa disciplina. Outro exemplo aqui embaixo, ó, o LDA vai remover o hidrogênio dessa ponta, a ponta menos impedida, embora esse hidrogênio não seja um hidrogênio ácido, ou seja, nessa molécula só tem realmente esses hidrogênios para serem removidos. O LDA vai remover o hidrogênio, forma-se um enolato, ele ataca o carbono carbonílico, dando origem a esse composto aqui. Ó. Eu acoplo esse carbono a esse carbono, que é essa nova ligação que você está vendo aqui. Esse é o alfa-bisabolol, uma substância com atividade anti-inflamatória e antimicrobiana. Olha exemplos de sínteses que podem ser feitos utilizando o LDA. Se você tiver, então, essa cetona, que tem carbonos não equivalentes de um lado e de outro da carbonila, e usar LDA, o LDA remove o hidrogênio do carbono menos impedido, dando origem a esse enolato. Agora, aqui eu tenho um nucleófilo que pode reagir com uma série de eletrófilos. Por exemplo, esse composto aqui, que tem um átomo de bromo ligado a uma cadeia carbônica. A ressonância, ó, coloca o par de elétrons aqui nesse carbono, e daqui ele já pode ir para esse carbono atacar e promover uma substituição SN2. Então forma uma dupla, na hora que esse par de elétrons desce, forma-se uma dupla carbono-oxigênio, a dupla se rompe e vem para esse carbono aqui. Ó. Tá aqui ele já forma uma ligação carbono-carbono com esse carbono aqui, ao mesmo tempo que expulsa o bromo como grupo abandonador. Mesma história, se eu usar esse outro reagente, eu vou acoplar esse carbono nesse, dando origem a essa nova estrutura. A cadeia carbônica que você quer colocar aqui do lado vai ser em função da estrutura que o seu haleto orgânico tiver. Olha se você usar um derivado da epicloridrina, nesse caso aqui a epibromidrina. Mesma história, esse carbono vai se acoplar a esse carbono aqui, ó, dando origem a essa nova cadeia carbônica lateral. Mesma história se você utilizar uma alfa-alocetona. Esse carbono positivo vai interagir com esse carbono negativo, eu vou conseguir acoplar esse carbono nesse para dar origem a essa nova cadeia carbônica. Outra coisa que pode acontecer a partir daqui, nós já vimos que epóxitos se abrem na presença de aminas. Se eu colocar anilina em contato com isso, a anilina vai atacar pelo lado menos impedido do epóxito e vai se acoplar a esse carbono aqui, ó, que é esse carbono como nós já vimos nas aulas anteriores aí de análise retrosintética. Olha a versatilidade e a quantidade de coisa que você pode fazer com o ânion-enolato.
Agora nós vamos falar então da formação e reações de enaminas. Enaminas, pessoal, é uma alternativa para fazer síntese do mesmo jeito que você acabou de ver, quando você não tiver disponível a LDA. Primeiro vamos revisar o que é enamina e como ela é formada no laboratório. Então, isso daqui é o grupo funcional enamina. É um nitrogênio unido por uma ligação simples com carbono e uma dupla carbono-carbono vizinha a esse nitrogênio. Tem que estar, a dupla tem que estar separada por uma simples do átomo de nitrogênio. Isso é uma enamina. Olha exemplos específicos de enamina. Tá aqui, ó, um nitrogênio, uma ligação simples e uma dupla. Um nitrogênio, uma ligação simples e uma dupla. Isso aqui caracteriza uma enamina. Você aprendeu a sintetizar enaminas no laboratório lá em Química Orgânica 2. Só que você simplesmente aprendeu a fazer elas, não aprendeu para que elas serviam. Aqui agora a gente vai entender qual a utilidade das enaminas no laboratório de síntese orgânica. Então agora eu só quero revisar rapidamente como que elas são obtidas. Esse é o modelo geral de obtenção que você viu em Orgânica 2. Você precisa de um aldeído ou uma cetona e uma amina secundária. O pH tem que ser controlado entre 4 e 5. Isso vai fazer com que esse nitrogênio se acople no carbono da carbonila. Esse nitrogênio aqui vai se acoplar aqui. E eu vou formar uma dupla carbono-carbono com o carbono vizinho a carbonila. Ó. Esse carbono aqui é esse carbono aqui. Então, aqui era o carbono da carbonila. Estão vendo? De alguma maneira, o nitrogênio da amina fez uma ligação simples e a dupla que apareceu é entre esse carbono e o seu carbono vizinho. Isso quer dizer que para formar uma enamina eu tenho que ter um aldeído ou uma cetona que tenha hidrogênios no carbono alfa, no carbono vizinho a carbonila, por algum motivo que a gente vai ver agora no mecanismo. O oxigênio da carbonila, ó, é esse oxigênio que acaba sendo eliminado na forma de água. Por algum motivo, as duas cadeias carbônicas acabam acopladas aqui, também com nitrogênio, e eu termino com a enamina. Olha um exemplo específico de preparo de enamina. Obrigatoriamente, para fazer enaminas, eu preciso de uma amina secundária. Como assim amina secundária? Tem que ser um nitrogênio com um hidrogênio só e duas cadeias carbônicas. Aqui eu tenho um carbono, aqui outro. Pode estar aberto de um lado do outro ou pode ser cíclico, que nem nesse caso aqui na pirrolidina. Se você misturar a pirrolidina com essa molécula aqui, a ciclohexanona, e controlar o pH em torno de 4 e 5, você obtém esse composto aqui, a enamina. Olha de novo o padrão, pessoal. O nitrogênio termina acoplado ao carbono, que era o carbono carbonílico, tá vendo? Por uma ligação simples. Se você tiver dúvida, volta aí no slide anterior e dá uma olhada. E forma-se uma dupla entre o carbono da carbonila e o carbono vizinho a carbonila. Está aqui. A dupla entre o carbono da carbonila e o seu carbono vizinho. E o oxigênio da carbonila é eliminado na forma de uma molécula de água. Vamos relembrar o mecanismo de orgânica 2. O que acontece? Em meio ácido, a cetona vai estar protonada. Isso vai fazer a carga positiva aqui aumentar, já que agora o oxigênio positivo polariza mais a ligação. A amina tem o par de elétrons livres. Carga negativa vai atrair carga positiva. Isso vai fazer que uma nova ligação nitrogênio-carbono se forme, ao mesmo tempo que o par de elétrons da dupla vai na direção do átomo de oxigênio, tirando a carga positiva dele. Só que quando o nitrogênio se acopla ao carbono, ele ainda não se desconectou do hidrogênio que ele trouxe. Ó. Essa amina traz um átomo de hidrogênio. Isso faz o nitrogênio estar com 4 ligações e uma carga formal positiva. O que pode acontecer é que esse par de elétrons pode voltar a formar uma dupla, uma carbonila, e expulsar o nitrogênio, voltando a formar essa molécula neutra. Por isso que eu coloquei aqui em equilíbrio. Mas e se ocorrer uma transferência de próton? E se esse par de elétrons, de alguma maneira, capturar esse hidrogênio que a amina trouxe? Formando aqui agora, ó, um excelente grupo abandonador. Se isso daqui sair, isso sai na forma de uma molécula de água neutra. E não tem problema se esse oxigênio puxar esse par de elétrons dessa ligação para formar uma molécula de água neutra, porque aqui nesse carbono ele está vizinho ao nitrogênio que tem um par de elétrons livre. Esse par de elétrons livre pode formar uma dupla carbono-nitrogênio ao mesmo tempo que a água sai como um bom grupo abandonador, dando origem a um íon imínion.
Agora é que difere quando você usa aminas primárias. Quando você usa aminas primárias, você tem hidrogênios ligados a esse nitrogênio para remover e desfazer a carga positiva desse nitrogênio. O que não é o caso agora. Eu preciso de alguma forma então tirar essa carga positiva desse nitrogênio. Para ela ser removida, eu preciso que o par de elétrons volte a ficar livre em cima do átomo de nitrogênio. Por exemplo, se essa dupla ligação se romper e o par de elétrons vier para cá. Mas eu não posso simplesmente pegar esse par de elétrons e mandar ele para cá, porque isso forma uma carga positiva aqui no carbono. Ele não vai ficar assim. Mas e se alguma coisa formar uma ligação com essa carga positiva? Olha, por exemplo, aqui esses átomos de hidrogênio que estão no carbono vizinho onde está formada essa ligação dupla carbono-nitrogênio. E se uma molécula de água, por exemplo, uma base, remover esse hidrogênio, o par de elétrons daqui formar uma dupla carbono-carbono, ao mesmo tempo que eu empurro essa dupla de volta para cima do átomo de nitrogênio, formando aqui um átomo de nitrogênio neutro. Isso faz aparecer a enamina e o meio ácido volta a ser recuperado, vai procurar outro composto carbonílico para protonar e começar tudo de novo. Esse é o mecanismo que explica a formação de uma enamina. E na orgânica 2 a gente simplesmente viu como que elas eram formadas, qual era o mecanismo de formação. Mas agora a gente vai passar a observar que enaminas são excelentes reagentes nucleófilos para laboratório. Por que uma enamina, feita a partir de aminas secundárias e compostos carbonílicos, seriam bons reagentes nucleófilos? Pessoal, esse par de elétrons está vizinho a uma dupla. Isso quer dizer que aqui pode acontecer ressonância. Constantemente esse par de elétrons está aqui, forma a dupla, quebra essa dupla e o par de elétrons vem para esse carbono dessa posição. Isso volta. Esse par de elétrons volta a formar uma dupla, quebra a dupla carbono-nitrogênio e eu volto a ter o par de elétrons em cima do nitrogênio. Uma enamina é um sistema em ressonância que está colocando carga positiva no nitrogênio e carga negativa nesse carbono, tornando esse carbono um centro nucleofílico. Isso daqui pode procurar centros positivos em reações químicas. Olha exemplos aqui de outro exemplo de enamina. Aqui o par de elétrons está vizinho a essa dupla. Esse par de elétrons pode se alinhar com os orbitais p dessa dupla, conjugar e colocar uma carga negativa nesse carbono, tornando dele um bom nucleófilo, que pode procurar centros positivos para promover ataques nucleofílicos. Isso pode voltar e a gente tem aqui, na verdade, esse sistema em ressonância. Essa daqui ainda está em ressonância também com os anéis aromáticos, mas eu quero enfatizar a ressonância que existe na enamina, o que explica que esse carbono aqui da ponta dessa dupla ligação é um carbono nucleofílico. O que é possível ser feito então? Dá para fazer o que a gente chama de acilação de enaminas. Olha o exemplo de uma rota de síntese passando pela acilação de uma enamina. Quando você sintetiza uma enamina e coloca ela em contato com um cloreto de acila, esse cloreto de acila se acopla por esse carbono, pelo carbono aqui da ponta, onde era a dupla ligação, dando origem ao íon imínio. Esse íon imínio, se for colocado em meio aquoso ácido, você remove esse grupo daqui e volta a ter uma carbonila, dando origem a esse produto final que você está vendo. Você conseguiu acoplar esse carbono aqui com esse carbono passando pelo intermediário enamina. Qual que é o mecanismo dessa acilação? Por que ela funciona? Lembra da ressonância? Esse par de elétrons pode vir aqui, essa dupla se quebra e coloca uma carga negativa aqui. Essa carga negativa pode atrair essa carga positiva desse carbono, então já posso representar direto. Esse par de elétrons vem aqui formar uma dupla, essa dupla se rompe e vai na direção desse carbono e forma uma ligação carbono-carbono. Esse par de elétrons era a dupla que estava nessa posição. Esse par de elétrons livres formou essa dupla, a dupla daqui foi para cá e formou essa ligação carbono-carbono. A dupla carbono-oxigênio se rompe, é acomodada pelo oxigênio, formando um intermediário com carga negativa. Mas aqui eu tenho um átomo melhor e mais capaz de acomodar carga negativa do que o oxigênio. Por isso o par de elétrons volta a formar uma dupla, expulsa o íon cloreto como grupo abandonador e eu termino com esse intermediário.
Esse intermediário, se eu tratar ele em meio aquoso ácido, o que vai acontecer é que eu vou deslocar o equilíbrio de volta para a formação do composto carbonílico. Como? Se eu não remover a água do sistema, eu fico com o composto assim, mas se eu for adicionando água, e essa água estiver em meio ácido, o que acontece? Aqui é um centro positivo, está conectado a um átomo eletronegativo. A água pode atacar e formar esse intermediário, onde a dupla se rompe e é acomodada pelo nitrogênio. Está aqui a nova ligação carbono-oxigênio. Se esse par de elétrons descer e expulsar água, eu volto para a situação inicial, está aqui em equilíbrio. Mas e se esse hidrogênio for transferido para o átomo de nitrogênio, numa transferência de próton? Agora, isso aqui se torna um bom grupo abandonador. O oxigênio pode usar um dos seus pares de elétrons para empurrar esse sistema cíclico para fora, dando origem a essa amina neutra e uma dupla ligação carbono-oxigênio com uma carga positiva, porque esse oxigênio ainda está ligado ao hidrogênio. Numa etapa final, a própria amina formada pode remover esse hidrogênio, dando origem a um íon amônio e a molécula, o composto dicarbonílico neutro. Então, sempre que você colocar um íon imínio em meio aquoso ácido, se você não remover a água do sistema, o equilíbrio se desloca a formar de volta o composto carbonílico e a sua amina secundária, que termina inclusive protonada. Outro exemplo, além de acilação, dá para fazer alquilação de enaminas. Como? Mesma história. A ressonância coloca carga negativa nesse carbono. Esse carbono é positivo. Resultado, já posso ir direto. Forma-se uma dupla carbono-nitrogênio, a dupla se rompe e vem na direção desse carbono, formando essa ligação. Quando esse carbono se acopla nesse, por uma SN2 eu expulso o átomo de bromo, que sai como um íon brometo, um átomo grande, polarizável, um bom grupo abandonador. Se eu quiser restaurar o composto carbonílico, basta eu colocar isso em meio aquoso ácido, a água vai atacar aqui por um mecanismo semelhante ao que você acabou de ver, e eu restauro o composto carbonílico com uma cadeia carbônica vizinha. Dá para fazer também alquilação com alfa-alocetona do mesmo jeito, exatamente igual. O par de elétrons conjuga, forma uma dupla que dá origem ao imínio, essa dupla se rompe e se acopla a esse carbono, ao mesmo tempo que o bromo sai como grupo abandonador, dando origem a essa nova ligação. Se você submeter isso a meio aquoso ácido, eu volto a ter o composto carbonílico e olha o produto final dessa síntese. É esse composto aí. Bom, mas para que eu te ensinei tudo isso? Por que eu te ensinei a fazer esse tipo de reação? Sendo que eu já conheço outros métodos de colocar cadeia carbônica vizinho a um carbono carbonílico. Eu podia ter usado o ciclo hexanona e base para formar um anenolato, e então o anenolato atacar esse haleto orgânico. Então, para que eu perdi todo esse tempo te mostrando essas reações de alquilação e acilação de enamina? Enaminas têm a vantagem que elas também controlam estereoquímica, do mesmo jeito que LDA. Quando você coloca esse composto carbonílico em contato com dimetilamina, tem duas possibilidades de enamina para ser formado, essa ou essa. O seu sentimento pode se te induzir a pensar que isso daqui vai ser formado majoritariamente. Por quê? Aqui eu tenho uma dupla mais substituída. 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho uma dupla com só um carbono conectado. Mas cuidado que enaminas não é igual ao anenolato. Quando isso daqui acontece, se forma essa enamina, na verdade, rapidamente o equilíbrio se desloca para formar essa enamina aqui. O que acontece, pessoal, é que essa enamina aqui, embora você possa achar que tem uma dupla mais substituída, ela seria mais estável, ela não é. O problema agora é que quando essa dupla está formada no carbono mais substituído, esse nitrogênio já tem um átomo de carbono aqui, dá uma olhada. E aí no espaço o que acontece é que essa dupla coloca esse grupo de frente para esse grupo aqui. Isso causa uma repulsão espacial muito grande, uma repulsão interna tão grande que faz isso daqui se reorganizar para formar essa outra enamina. Quando a enamina é formada com carbono menos substituído, eu tenho menos repulsão estérica, menos repulsão espacial.
Então, enaminas sempre são formadas com o carbono menos substituído. É equivalente a você usar LDA nesse composto aqui. Ó. Às vezes você não tem LDA para formar um enolato nesse carbono, mas você tem uma amina secundária no seu laboratório. Pronto, vai ser equivalente. Agora, na hora que você colocar isso daqui em contato com um composto contendo um carbono positivo, igual essa alfa-alocetona, eu vou conseguir acoplar por essa ponta aqui, ó, pelo carbono menos substituído. E eu vou terminar com esse composto majoritário. Eu não vou conseguir fazer essa reação acoplando esse grupo pelo carbono de cá, porque muito pouco dessa enamina vai ser formada, muito pouco disso daqui eu vou ter para dar origem com um produto que teria uma cadeia carbônica acoplado nessa direção. Então, enaminas são equivalentes sintéticos de você usar LDA no laboratório. Às vezes você não está com condição de fazer a reação com LDA, faz utilizando as enaminas, porque elas também controlam a estereoquímica do mesmo jeito. Agora, então, você vai terminar o capítulo 5 e resolver os exercícios 6 e 7. Vai entrar na minha biblioteca UFLA, no livro Química Orgânica Solomons, volume 2, você vai ler o capítulo 18, o item 18.4 e o item 18.9.